Fala, meu povo! Bisu do Edu! Estamos de volta! Hoje, falando ainda naquela série de geometria, vamos falar sobre os quadriláteros. Já conversamos sobre os triângulos, né? Suas características, suas propriedades, definições, seus elementos. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os quadriláteros. Definição, classificação, propriedades específicas, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas antes de mais nada, gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva, clique aqui no inscrever-se e principalmente no sininho para receber as notificações. E é lógico, se você gostar do nosso vídeo, eu espero que você continue comigo até o final, né, para que você possa deixar aí o seu like ou o seu dislike e principalmente os seus comentários. É muito importante para a gente a sua opinião, o que você pensa sobre o canal. De repente, alguma dúvida que você tem aí, coloque aí nos comentários pra gente, para que a gente possa interagir melhor e fazer com que esse canal cada dia mais alcance muito mais entusiastas da matemática. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente, eu vou usar aí o PowerPoint, porque tem muita figura, então eu vou aproveitar para mostrar isso de uma maneira um pouco mais elaborada, né, não é? Vamos fazer essa misturinha e usando aqui a resolução de exercícios na nossa lousa digital maravilhosamente de vidro. Vem comigo então, vamos começar. Nós vamos falar então dos quadriláteros, definição, classificação, propriedade e finalmente, né, ao final da nossa aula, resolução de exercícios. Eu quero só mostrar rapidamente, isso aqui um resumão, dar um spoiler aqui, né? Vou dar um spoilerzinho para vocês aqui. Eu montei um diagrama de Venn, onde aqui eu faço a classificação geral do conjunto grande dos quadriláteros, tá? Dentro desse conjunto eu inseri o trapézio, dentro do trapézio os paralelogramos, dentro do paralelogramo eu tenho o grupo do retângulo, o grupo do losango e na interseção desses dois grupos eu tenho o quadrado. Então, no final das contas eu pergunto para você e nós vamos responder no final da aula. Todo retângulo é um quadrado? Interrogação. Todo quadrado é um retângulo? Todo quadrado é um trapézio? Todo trapézio é um paralelogramo? Então tem algumas coisinhas aqui. E você deve estar vendo escrito aqui no cantinho trapezoides. Trapezoides, observe que eu tenho um grande grupo quadriláteros e depois tem os trapézios, tá? O trapezoide é aquela figura, a gente vai mostrar para vocês já na nossa apresentação, que é uma figura de 4 lados e não tem nenhuma das características que colocaria ele dentro desse grupo aqui. Então ele está na parte externa aqui, os trapezoides estariam aqui fora, tá ok? Vamos então para a nossa apresentação, sem mais delongas, vem comigo! Falando agora sobre, especificamente, cada um dos nossos... Vamos iniciar nossa aula aqui com uma definição, né? Ou seja, como é que a gente define quadrilátero? Primeiro, para ser um quadrilátero, nós teremos que pensar assim, eu tenho 4 pontos quaisquer no mesmo plano, que sejam todos distintos, e que não exista uma colinearidade entre 3 deles, ou seja, eles não estejam de forma na mesma linha, né? Não sejam colineares. E aí nós vamos ter então segmentos. Os segmentos que ligam esses vértices, eles vão ser o que a gente vai chamar aí de lado. Cuidado para não confundir lado com aresta, tá? Deixar bem claro isso, porque aresta é a mesma coisa que lado? No conceito, não, mas na forma de desenhar é. Aresta liga um vértice a outro. O lado também, só que a gente usa aresta na geometria espacial, no 3D, e o lado na geometria plana, no 2D. Então, para o nosso caso aqui, o que nós vamos usar é lado, tá? Então, ligou 2 vértices, nós vamos chamar de lado, ok? Dando continuidade aqui, então, nós vamos ter agora os elementos do nosso quadrilátero. Então, nós temos os vértices, nós temos os lados, nós vamos ter os ângulos que são formados internamente, e nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus, certo? Nós vamos ter os ângulos que vão ser formados no lado de fora, e a soma desses ângulos externos sempre vai ser 360 graus, ok? E nós temos sempre 2 diagonais. Lembrando que diagonal é aquele segmento que liga um vértice a outro, não passando pelo lado. Ok? Então esses são os elementos que nós temos aí dentro dos quadriláteros. Quanto à classificação, ele pode ser côncavo
ou ele pode ser convexo. Ledu, como é que eu vou saber quando que é um côncavo ou convexo? Nós vamos pensar o seguinte. Colocamos dois pontos quaisquer dentro do nosso quadrilátero. Ligamos uma linha entre eles, ou seja, um segmento de reta entre eles. Em qualquer posição que eu coloque aí esses dois pontos dentro do quadrilátero, ele sempre ligar sem passar pela parte externa, ou seja, nós vamos ter um convexo. Se por acaso esses dois pontos tiverem que cruzar a figura, ou seja, passar por uma parte não interna, os dois pontos na linha não estejam dentro da figura, nós vamos chamar de polígono côncavo ou quadrilátero côncavo. Tá? 99,9% dos casos que caem em vestibulares são utilizados o quadrilátero convexo, em geral, os polígonos convexos. Tudo bem? Então ficou bem clara essa ideia? Dois pontos quaisquer dentro da figura. Tracei uma linha entre eles. Se eu conseguir traçar isso passando por fora da figura, côncavo. Se todos os traços que eu fizerem ficar somente dentro, convexo. Tá ok? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho agora de alguns quadriláteros que a gente vai chamar de quadrilátero notável, e dentro daquele diagrama de Venn que eu mostrei no início da aula, nós vamos começar a falar dos trapézios, tá? Qual que é a característica do trapézio? Ele possui um par de lados paralelos. Eu escrevi aqui possui dois lados paralelos ou um par de lados paralelos, é a mesma ideia. Qual que é a lógica desse trapézio? Tem um par de lados paralelos, os outros dois não são. Ok? E como eu falei no início, trapezoide é aquela classificação onde eu tenho nenhum par de lados paralelos. Tenho um par, trapézio. Não tenho nenhum par, trapezoide. Falando nos trapézios, nós vamos ter três tipos. Os trapézios isósceles, o retângulo e o escaleno. Quando que o trapézio é isósceles? Quando seus pares não paralelos forem congruentes. Como assim, Ledu? Você tem ali um par de lados paralelos. Os outros dois não são. Se esses dois lados não paralelos, eles forem congruentes, ou seja, se eles tiverem a mesma medida, eles são isósceles. Se eu conseguir formar dois ângulos retos, eu formo um trapézio retângulo. E se eu não tiver nenhuma característica, ou seja, nem lados congruentes não paralelos, e não consigo formar ângulo reto, eu tenho um trapézio que a gente vai chamar de trapézio escaleno. Ok? Beleza? Propriedades dos trapézios. Então, quais são as propriedades? Primeiro, a soma de dois ângulos que são adjacentes, né, ao não paralelo, ao lado não paralelo, a soma desses dois é 180 graus. O que eu estou dizendo com isso? Que esses são os valores que nós temos dos ângulos que estão formados entre os lados paralelos, mas com o lado adjacente não paralelo, essa soma é 180. Então esse ângulo com esse 180, esse com esse é 180, e aí as três condições, tanto no trapézio quanto no isósceles como no escaleno, a forma de fazer a mesma propriedade é válida para qualquer um deles. Tá ok? Também temos no trapézio a questão da base média. Se você pegar os lados não paralelos e marcar o ponto médio dele, ou seja, o ponto que divide o segmento, no caso aqui, ó, AD, no meio, eu deixo esses dois segmentos com a mesma medida e esse cara é um ponto médio. Faço a mesma coisa do outro lado não paralelo, acho o ponto médio, essa medida é igual a essa, e necessariamente não precisam ser iguais aqui, mas aqui DN é igual a NC. Se eu traçar uma linha que ligue o MN, eu consigo afirmar para você que essa medida, a gente vai chamar de base média, ela é obtida pela média da soma dos dois lados paralelos. Então, se aqui tem o AB e aqui tem o DC, se eu somar esses dois, olha lá, e dividir por 2, ou seja, achar a média aritmética, eu acho essa base média. Vimos os trapézios, vimos suas propriedades. Agora, nós vamos ter um grupo que está contido, né, um conjunto de elementos que está contido dentro do trapézio, que nós vamos chamar de paralelogramo. Vamos primeiro na figura do paralelogramo. Ledu, o que é o paralelogramo mesmo? É um retângulo que tomou um tapão, né? Então ele deu aquela envergada, opa! E aí nós temos então o nosso querido paralelogramo. Qual a característica dele? Nós temos dois pares de lados paralelos.
e os lados opostos são paralelos. É outra forma de escrever isso, tá? Tem um par e tem um segundo par. Esses pares de lados que são opostos, eles são paralelos, ou seja, nunca eles vão se cruzar, tá ok? Interessante a gente descobrir as propriedades de cada um deles. E vamos falar da propriedade então do paralelogramo com relação às suas diagonais. Lembre-se que todo quadrilátero tem duas diagonais. Com relação ao paralelogramo, essas diagonais cruzam-se no ponto médio. Ledu, como assim cruza no ponto médio? Ponto médio de quem? De cada uma das diagonais. Elas não são iguais. Nesse caso, não tem a mesma medida, não são congruentes, mas a distância de D até B, esse ponto M é o ponto médio dele, a distância de A até C é o ponto médio, e as duas diagonais, elas se cruzam nesse ponto médio. Ok? Então, as diagonais de um paralelogramo sempre vão se cruzar no ponto médio. Retângulo. Bom, peraí. Falamos dos paralelogramos. Aí está dizendo para mim que um retângulo é um paralelogramo? Sim. Por quê, Edu? Porque ele tem como característica dois pares de lados paralelos. Mas por que ele não tem o nome de paralelogramo? Ele é do grupo do paralelogramo. Mas por que ele não tem o nome de paralelogramo? Porque ele tem os quatro ângulos retos. Então, qual é a característica de um quadrilátero convexo que a gente vai chamar de retângulo? Ele vai ter sempre os quatro ângulos internos congruentes. Essa é uma característica dele, tá? Mas qual a propriedade maior que classifica ele como um paralelogramo? Ele tem um par de lados paralelos. E eu posso dizer então que um retângulo é um trapézio? Sim. Ô louco, Ledu, você tá maluco? Trapézio tem um par de lados paralelos. O retângulo tem dois. Um trapézio é um retângulo? Não, um trapézio não é um retângulo. Mas um retângulo é um trapézio. Porque quem tem um par, ou quem tem dois, tem um. Então, eu tenho a garantia do retângulo ser um paralelogramo e também dele ser um trapézio, automaticamente, não um quadrilátero. Tá ok? Uma propriedade interessante com relação à diagonal do quadrilátero é que ela se cruza no ponto médio? Sim, porque isso é uma característica dos paralelogramos. Porém, tem uma característica mais interessante. Elas se cruzam no ponto médio e elas são congruentes. Então, essa medida aqui é igual a essa. E aqui vai aparecer, então, a figura de quatro triângulos isósceles. 2 a 2 congruentes. Esse triângulo que está escuro aqui, ele é congruente ao de cima. Esse triângulo que está aqui é congruente a esse cara do lado aqui. Então, eu consigo formar aí 4 triângulos isósceles, 2 a 2 congruentes, dentro do nosso retângulo. Fechando um resuminho até aqui, nós temos os trapézios, estudamos os paralelogramos, estudamos os retângulos, certo? Vamos abrir agora a ideia do losango. Losango é um retângulo? Não, losango não é um retângulo. Por que ele não é um retângulo? Porque a característica dele é que todos os lados são congruentes, ok? Mas um losango pode ser um retângulo? Pode. Daqui a pouco a gente vai saber quando, mas ele pode. Mas um losango não é um retângulo. E nem um retângulo é um losango. Mas um retângulo pode ser losango. E um losango pode ser retângulo, num caso que a gente vai ver já já. Aguarda! Não é? Então vamos comigo. Características do nosso losango. Diagonais. Cruza-se no ponto médio? Sim, porque ele é paralelogramo. São perpendiculares entre si. Então eles formam um ângulo de 90 graus. E além disso, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Ou seja, ele divide o meu ângulo aqui em dois congruentes. Então preste atenção, coloque no seu resuminho aí, né? Vai anotando o passo a passo, porque isso aqui é very important para nós, ok? Então, propriedades das diagonais do nosso querido losango. Cruza-se no ponto médio, são perpendiculares entre si e elas são bissetrizes dos ângulos internos, ou seja, divide o nosso ângulo em dois, tá? Então, resumindo, trapézio, losango, conhecemos o retângulo, conhecemos o losango, né? E agora nós vamos falar do cara. O cara, quem é o cara? O quadrado. O quadrado é o cara. Por quê? Porque ele é o perfeitão. Ele pegou tudo para ele. Todas as características que os outros demais têm, ele pegou para ele. Ele é o perfeitão, ele é o cara, certo? Característica dele. Então, ele é um quadrilátero.
ele é um trapézio, ele é um paralelogramo, ele é um retângulo, ele é um losango. Por quê? Porque ele adquiriu para ele todas as propriedades. Tem todos os seus lados iguais, então ele é losango. Tem todos os seus ângulos retos, então ele é retângulo. Tem 2 pares de lados paralelos, então ele é paralelogramo. Tem um par de lados paralelos, então é trapézio. Tem 4 lados, é um quadrilátero. Pegou? Então, o nosso amigo quadrilátero, chamado quadrado, ele recebe os seus ângulos internos congruentes e os seus lados congruentes. E aí, olha só que interessante, nós fechamos aqui, né, o grupo de todos os, né, essa telinha aqui resume a nossa questão dos quadriláteros, e essa tela aqui mostra para você as propriedades que o quadrado pegou para ele. Ó. Todos os quadrados são trapézio, paralelogramo, losango e retângulo. As propriedades que nós estudamos para eles vêm para ele, ó. Para todos os demais vem para ele. Ângulos opostos congruentes, lados opostos congruentes. Lembre-se que a palavra congruentes é a mesma medida. Diagonais que cortam o céu no meio. Diagonais que são bissetrizes. Diagonais perpendiculares e diagonais congruentes. Então, cada uma das características que ele tinha nas figuras anteriores, ele trouxe para ele, certo? E aí aquele quadrão que está lá na lousa no início da nossa aula, está aqui, ó, sendo o nosso quadrado, fechando aí, né, pertencente, ou melhor, está contido em todos os conjuntos. Resumindo, esse quadro aí, vou deixar um tempinho para você dar um print nele, né? Todas as características de propriedades de cada uma das figuras, quanto ao ângulo, às diagonais e aos lados, tá? Não vou ler novamente, porque a gente já falou sobre isso, mas fica aí um quadrinho em resumo para você dar aquele print na tela maravilhoso. Vamos treinar um pouquinho aí alguns exercícios que vinculem a ideia de a gente entender ou não a propriedade, conhecer ou não a teoria, tá? Verdadeiro ou falso? Perceba que quando a gente coloca aquela telinha anterior para você lá do diagrama de Venn, se você olhar para ela, as respostas aqui passam a ser mais simples. Ó, todo losango é trapézio? A princípio você vai dizer que não, né? Porque o trapézio tem um par de lado paralelo e o losango tem 2. O losango tem 4 lados congruentes, mas o losango está dentro do diagrama de Venn e está contido no trapézio. Então, sim, é verdadeiro. Viu? Nunca mais erre. Com Ledoux, você nunca mais vai errar isso aqui. Guarda essa informação. Guarda aquele nosso diagrama de Venn. Existem retângulos que são quadrados? Sim ou não? Sim, né? Tem retângulo que está lá dentro da região, que é retângulo e que é losango ao mesmo tempo. As diagonais de um trapézio são bissetrizes? Opa! Não falei nada disso para o trapézio. Então não, isso aqui é falso. As diagonais de um trapézio podem ser... Cuidado com essa pergunta aqui agora. Ó. Quando eu falei as diagonais de um trapézio são bissetrizes, você pensou só na figura do trapézio. Certo? E aí você disse que não e acertou. Quando eu falar agora que as diagonais de um trapézio podem ser bissetrizes, você vai dizer que sim. Por que sim? Cuidado que eu tenho figuras que são classificadas como trapézio. A exemplo de quem? Do losango. A exemplo de quem? Do quadrado. Nossa, Ledoux, essa questão aqui eu acho que eu erraria, hein? Porque eu fiquei pensando só na figurinha do trapézio. Sim, a figura do trapézio, pensando só nela, ela não tem as diagonais como bissetrizes. Mas quando eu falo pode ser, é porque tem algumas figuras que são classificadas como trapézio, e aí sim eu posso dizer que elas são bissetrizes. Legal, né? Se as diagonais de um quadrilátero se cruzam no ponto médio, então ele é um paralelogramo. Correto, não é verdade? Qual é a característica das diagonais do paralelogramo? Se cruzar no ponto médio. E isso vale para todos, para o paralelogramo, para o retângulo, para o nosso amigo losango e quadrado. Temos um outro quadrinho aqui, que é bem interessante, que eu vou deixar para você dar um print nele aí e preencher, dando um tiquezinho. O que significa? Eu coloquei aqui as propriedades nas linhas, as colunas. Nós temos as figuras, o trapézio, paralelogramo, retângulo. Esse tique aqui é para dizer se essa propriedade é válida ou não para cada um deles. Então eu deixei um exemplo aqui, né? Lados opostos, paralelos, e coloquei aqui a situação de cada um deles. O que a gente vai fazer agora? Verificar se os lados opostos congruentes se vale para todos esses. Então perceba que lados opostos congruentes
ângulos opostos congruentes, diagonais se cortam no meio, diagonais perpendiculares entre si, diagonais que são bissetrizes de ângulos internos, todos os lados são congruentes e todos os ângulos são congruentes, nessa coluna do trapézio, eu não vou preencher para ninguém. Ou seja, o trapézio não tem nenhuma dessas propriedades. Na coluna do paralelogramo, você vai preencher a primeira, a segunda e a terceira. Na coluna do retângulo, você vai preencher a primeira, a segunda, a terceira e a última, ó, todos os ângulos. Na coluna do losango, você vai preencher todas, exceto a última, porque ele não tem os ângulos congruentes. E na coluna do quadrado, você preenche dando um tique para todos. Tá? Então, recapitulando, trapézio nenhum, paralelogramo, o primeiro, segundo e a terceira linha, retângulo, a primeira, segunda, terceira linha e a última. Losango, todas as linhas exceto a última. E o quadrado, todas as anteriores. Dando continuidade a mais um justifique aqui com verdadeiro ou falso, perceba que todo quadrado é losango. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Porque todo quadrado está dentro do losango, então é verdadeiro. Todo paralelogramo é um trapézio? Todo paralelogramo é um trapézio? Sim, Ledu, porque o paralelogramo está contido no trapézio. Existem quadrados que não são retângulos? Isso já não é, né? Isso é falso, né? Existe algum quadrado que não é retângulo? Não, todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Existem paralelogramos que não são losango? Isso é verdade, existem alguns paralelogramos que não são losango. Nenhum losango é retângulo. Opa! Nenhum losango é retângulo? Tem losango que é retângulo sim. Quem são eles? Os quadrados. E todo retângulo é um paralelogramo. Sim, todo retângulo está contido dentro do nosso paralelogramo. Então, vamos tentar resolver esse exercício aqui, né? Dados os paralelogramos ABCD e EFDC, determine a medida de x e do segmento, né, do segmento FE e a medida do y relacionada ao ângulo DCF. Então, percebe o seguinte, ó, essas duas figuras quadriláteras são paralelogramos. Quem? O ABCD e o DCEF, ok? Ele quer que a gente ache a medida do x e do ângulo. Vamos pensar na medida do x primeiro, que é o lado. Vamos olhar para esse paralelogramo aqui, ó, o ABCD. Esse par de lado aqui, ele é paralelo. Eles são congruentes. Então, se aqui mede 7, aqui mede 7. Esse aqui mede y, aqui mede y. Mas essa medida é igual a essa e essa da base é igual a essa. Olhamos, então, para essa figura. Olhando agora para esse outro paralelogramo, você viu que a gente mata o x aqui rapidamente, ó. Se é um paralelogramo, esse lado é paralelo com esse, então eles são congruentes. Logo, quanto vale o nosso x? Vale 7 centímetros. Então a gente matou o exercício no item x, ou seja, do lado, olhando só para as características e propriedades que a gente tem. Vamos pensar agora como achar o ângulo y. Vamos pensar assim. Olha para essa figura do paralelogramo ainda DCEF. Observe que esse 40 com esse ângulo todo aqui, ó, esse ângulo todo aqui, eles são adjacentes ao lado paralelo. Então, esses dois ângulos aqui, o ângulo de 40 e esse ângulo de y mais 80, eles são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180. E aí, olha que bacana, 40 somado com y somado com 80, isso tem que dar 180, eles são suplementares. Logo, o nosso ângulo y seria 180. 40 com 80 dá 120. Vou mandar para lá com a operação trocada. Menos 120. Matamos o exercício resolvendo aqui o ângulo y como 60 graus. Nosso próximo exercício aqui fala assim, ó, dado um paralelogramo ABCD, em que M é o encontro das diagonais, não disse nada, só falou que M é o encontro das diagonais, tem um conceito que você tem que saber aí, uma propriedade. Diz que a medida do ângulo A é 70, do ângulo ACD é 50, a medida de MD é 3, eu quero que você assinale a alternativa que é falsa. Ledu, como é que a gente resolve esse exercício? Vamos primeiro, antes de achar a alternativa falsa aqui, a gente pode conferir cada uma delas, nós vamos olhar a figura e vamos entender o que ele quis dizer com o encontro das diagonais sendo o ponto M. Nesse momento,
Ele está dizendo para mim que essa parte aqui, ou seja, essa diagonal toda, foi dividida em duas partes iguais. Por quê? Porque nós sabemos que o encontro das diagonais acontece aonde? No ponto médio dentro de um paralelogramo. E essa medida aqui passou a ser igual a essa. Bom, 3 aqui, eu posso dizer que aqui também é 3. Então eu posso dizer que tudo isso aqui agora vale quanto? 6. E observe então que eu mato dois alternativos como verdadeiro. Ó. BD é 6 e que MD e MB são iguais. Então, se um é verdadeiro, o outro também tem que ser. Correto? Tá. Vamos pensar nos ângulos, né? Porque ele deu ângulos aqui. O que a gente faz com os ângulos? Perceba. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Nós temos uma aula sobre isso, né? Sobre a questão de ângulos alternos internos. Esse ângulo aqui, ele é alterno interno com esse ângulo aqui, ó. Então aqui também vale 50. Observe que esse ângulo todo vale 120, esse ângulo oposto tem que ser 120, porque aqui é 70, aqui também tem que ser 70. Edu, esse ângulo é 120, tá? E agora, se esse é 120 e esse é 120, esses dois ângulos aqui, ó, esse ângulo todo com esse, tem que dar 180, porque eles estão adjacentes ao mesmo lado, não paralelo. Então, o que acontece? Esse ângulo todo aqui, se isso aqui está valendo 120, esse ângulo todo aqui em cima vale 60. Dá até para a gente descobrir quanto vale cada um deles, mas não vem ao caso agora, tá bom? Outra maneira de descobrir isso, a gente podia pensar, ó, 50 com 70, 120, então tudo isso aqui tem que valer a medida de 60. Então, vamos olhar agora para os dois ângulos que ele disse, ó. Vamos olhar agora para os ângulos, né? Então, eu tenho aqui, ó, DCB. DCB é esse ângulo todo. Mede 120? Mede, então tá ok. Beleza. ABC. Estou olhando para o A, para o B e para o C. Esse ângulo todo aqui, ó, vale 60? Vale. Então, qual que é a alternativa que não é válida? A dizer que AM vale 3. Eu não posso afirmar isso. Por quê? Eu não posso dizer que essa medida é igual a essa. As diagonais não são congruentes dentro de um paralelogramo. Então, isso eu não posso afirmar. Está aqui respondido uma questão. Ok? Só com parte de propriedade. Nossa próxima questão aí está dizendo assim, ó, nós temos um losango ABCD e a medida do BDA é 42. Dessa forma, eu quero que você determine para mim a medida dos ângulos DAC, CBD e DAB. Bom, trata-se de uma figura de um losango, ok? Informações que nós temos na nossa mente. Esse cruzamento das diagonais é o ponto médio. Então, nós começamos aqui marcando isso aqui como ponto médio. Além disso, as diagonais se cruzam e são perpendiculares. Então, nós vamos formar aqui 4 ângulos retos. Todos os seus lados são congruentes. Observe, se aqui é 90 e aqui é 42, esse ângulo aqui em cima tem que medir quanto? O que falta para 90, eles são complementares. Então, esse ângulo aqui mede 48. Outra informação, a diagonal, ela é bissetriz de um ângulo. Opa! Se ela é bissetriz de um ângulo, então eu posso afirmar que os ângulos são congruentes. Isso aqui mede 42, aqui também mede 42. Isso aqui mede 48, aqui também mede 48. Ok? E aí observe que, como esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado, e essa medida é comum aos dois, eu já posso afirmar, até porque eu sei que os ângulos opostos são congruentes, que esse pedacinho vale 42 e que esse também vale 42. E o mesmo eu posso dizer aqui de baixo, valendo 48 e 48, que são os ângulos lá de cima. Com base nisso agora, eu consigo responder rapidamente essas 3 questões aí, que poderiam ser uma questão de segunda fase, né? Quem é o DAC? Importante. O chapéu está no ângulo. DAC, eu venho aqui, ó. DAC. Eu quero esse ângulo todo, ó. Então, quando a gente fala no DAC aqui, quem nós estamos procurando? A medida de 48 com 48. Ou seja, o ângulo aqui é de 96. Edu, CBD. CBD. Nós estamos querendo essa medida aqui, ó. Então, nosso ângulo CBD
ele está valendo 42 graus. Ok? E para terminar, quem é o DAB? Então, passo do D, A, venho ao B. Nós estamos procurando esse ângulo aqui, ó, né? Então, nosso ângulo DAB, ele vai valer 48 graus. Nosso próximo exercício fala assim, ó, temos um triângulo, temos um quadrado ABCD e temos um triângulo equilátero BEC, conforme está a figura. Ele quer a medida daquele ângulo alfa. Ledu, como é que a gente vai resolver um exercício desse, né? Ele disse que o ABCD é um quadrado e que o CDE, o DCE, é um triângulo equilátero. Ele quer esse ângulo aqui, não me deu nada de informação, ou seja, não tem nenhum valor no exercício. Como é que a gente resolve um exercício desse? Então vamos lá. Primeiro, quadrado, característica dele, que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Primeira característica, todos os lados congruentes. Todos os seus ângulos internos também são congruentes, então todos eles aqui medem 90 graus. Inclusive aqui, que é o alfa mais alguma coisa. Tá. Qual a característica do triângulo equilátero? Que todos os seus lados são iguais. Observe que esse lado aqui eu coloquei como um tracinho azul, então aqui é azul, também é azul. Porque a base do triângulo também é base do meu quadrado. Então todos os lados são congruentes. Outra informação, que todos os ângulos internos aqui também são congruentes, medindo 60 graus. Tá ok? Tá. Certo? Então, olhando para esse triângulo aqui, ó, DCE, percebe que ele é isósceles? Como assim, Ledu? Ó, esse lado é igual a esse lado. Então, esse ângulo que está aqui é igual a esse ângulo aqui da base, ó, também é alfa. E agora, olhando para ele, eu posso dizer que os dois ângulos alfa mais esse ângulo todo aqui vai dar 180. Só que aqui a gente tem 90 e aqui a gente tem 60, então nós temos um ângulo aqui, ó, todo esse ângulo de 150. Então, para resolver esse exercício, eu vou colocar aqui alfa, 2 alfa, mais 150, tem que dar o 180, eles são suplementares. 2 alfa vai ser igual a 180 menos 150, o alfa vai ser a metade de 30, ou seja, o ângulo que nós estamos procurando ali é 15 graus. Conseguimos resolver um exercício que não tinha nenhum valor de ângulo, mas com o nosso conhecimento, com as propriedades que nós conhecemos, nós resolvemos esse tipo de exercício de forma bem tranquila. Se você gostou e ficou comigo aqui até esse momento, eu agradeço demais. Gostou, deixe o seu like. Não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema, mas por favor, coloca aí no comentário o porquê que você não gostou, né? É o áudio, é a aula, sou eu, é o meu cabelo feio, sei lá, coloca aí, interage comigo, é muito importante. Se você gostou também, diga o porquê, né? E se você tem algum pedido a ser feito, alguma aula que você gostaria de ter aí sobre, ou resolução de um exercício sobre quadriláteros, coloca nos comentários que a gente faz essa gravação para vocês. Ok? Então, aquele beijo no coração, aquele forte abraço e fique comigo até a nossa próxima aula, pois Bizu do Ledu está sempre com você. Vem comigo! Tchau!